Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus, neste 15º domingo do tempo comum, nos vai recordar de algumas características da vocação do profeta Amós, dando seguimento às leituras do domingo passado, em que falava a palavra de Deus para nós como os profetas não foram recebidos. E como o próprio Senhor, quando chega em sua terra, não é reconhecido como profeta. E, como ouvimos na semana passada, porque o Senhor não foi reconhecido como profeta? Porque aqueles que lá viviam diziam: sua família vive aqui. Ele não é de uma família de profetas, ele não é de uma família ligada ao templo, portanto ele é um Zé Ninguém como nós. Como é que ele vem dizer que é profeta? E então o Santo Evangelho do domingo passado dizia: pois justamente naquela terra, na terra de Jesus não pôde fazer milagre porque eles não tinham fé. Hoje, a primeira leitura nos fala deste profeta chamado Amós. Ele foi chamado por Deus em meio às suas ocupações. Quando o sacerdote Amazias vai recomendar, ou melhor dizer, enxotar o profeta Amós, vai dizer: aqui onde tu está pregando, Betel, é onde vive o rei, aqui é onde é o santuário, não venha pregar aqui, aqui não queremos te ouvir. E Amós, muito despreocupadamente, se apresenta e diz: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Eu o que fazia? Eu tangia o meu gado, eu cuidava do gado, eu plantava sicômoros, eu tinha uma vida ordinária, nós diríamos, não era nada de extraordinário, mas foi ali que Deus me chamou, e ali me chamou para ser profeta, e Deus me disse: vai profetizar para Israel, meu povo, e se tu falar e eles não ouvirem, a responsabilidade é deles. Esta é uma constante na vida de todos os profetas, eles ouvem de Deus: vai lá e prega. Se tu não pregar, tu é responsável pelo pecado do povo. Se tu pregar e eles não te ouvirem, eles exclusivamente são responsáveis por si, porque ouviram a palavra de Deus e não quiseram ser fiéis. De igual modo, o Evangelho de hoje nos fala sobre esta missão que o Senhor deu aos seus discípulos, para profetizarem, para estar em meio ao povo e evangelizar, levar o Evangelho. E Jesus dá aquelas características, digamos, técnicas, de que deve ter um bom pregador. Ele diz: quando vocês forem pelos caminhos, não levem nada, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, nenhuma segunda túnica, nada. Por quê? Porque aquele que prega em nome de Deus, porque aquele que é enviado por Deus, tem que mostrar por sua vida que confia na divina providência, que o mesmo Deus que me enviou para pregar é o mesmo Deus que vai me manter. Portanto, eu não vou aqui colocar a minha segurança nas coisas deste mundo. Nós aqui devemos ver também este critério naqueles que pregam a palavra de Deus. Quando nós, sacerdotes, quando nós somos ordenados sacerdotes, está lá entre os conselhos de ouro para a nossa ordenação, aquele conselho que São Pedro diz aos futuros sacerdotes: quando você se tornar sacerdote, não seja inclinado ao lucro, não busque riqueza, não busque fama, porque não foi para isso que tu foste chamado. Desta forma, nós podemos também avaliar a quantos que hoje na igreja se dizem pregadores, que se autoproclamam pregadores, e já ouvi caso de famoso pregador que dizia: não, se não tem 200, 300 pessoas, eu não vou lá pregar. Está buscando fama e não está buscando levar a palavra de Deus. E aqui vem novamente a vida de Amós, o profeta, que estava lá na sua vidinha,
quando foi interrompido por Deus. E Deus o tirou da sua vidinha tão ordinária. Por quê? Porque para nós também a vida de Amós diz muito. Há pessoas que na igreja esperam algum chamado especial. Que Deus apareça aqui na sua frente e diga: vai fazer tal coisa. E não é assim que Deus age. É lá na nossa vidinha ordinária é que Deus nos chama a fazer o extraordinário. Deus separa a poucos para o sacerdócio, mas nos chama a todos para aí onde estivermos na nossa vida, cuidando do gado, dando aulas, varrendo, cozinhando, vivendo a nossa vida do dia a dia, lá na fábrica, lá no trabalho, lá na escola. Ali Ele nos chama a levá-lo àqueles que ainda não o receberam. Quando nós lemos com carinho, meditamos esta carta de São Paulo aos Efésios, este largo trecho que hoje ouvimos, o que nos diz? Nos diz algo que deveria nos deixar num contentamento sem fim. Diz São Paulo que antes que Deus criasse o mundo, notem bem, ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, a todos nós, para quê? Para sermos seus filhos. Ora, como é que nós chegamos a ser filhos de Deus? Por meio do batismo. Portanto, isso deveria nos deixar numa alegria imensa. Saber que antes mesmo de Deus criar o mundo, Ele já nos havia escolhido. E já escolheu também todos aqueles que virão a nascer e que serão seus filhos por meio do batismo. Mas Ele não escolheu assim como quem escolhe uns e outros não. Ele escolheu com um propósito que vai crescendo e que nós temos que ir descobrindo na nossa vida. Nos diz São Paulo, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele no qual não se encontra nenhuma mancha, nenhum erro, diante de Deus e diante dos homens. Para isso Ele nos chamou. Ele não nos chamou: vou fazer este aqui meu filho e pronto, viva como quiser. Ele nos chamou para a santidade. Ele nos chamou para ser irrepreensíveis. E Ele diz ainda: sob o olhar, o seu olhar, no amor. Também nos diz que foi por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos escolheu como filhos adotivos. E aqui vem o ponto central. Para quê? Para o louvor da sua glória. Toda a natureza, os animais, as plantas, os planetas, todos eles agem de acordo com a ordem de Deus. São obedientíssimos, obedecem até no última letra da ordem de Deus. Fazer aquilo que foram mandados fazer. Todos eles. Os únicos desobedientes somos nós. Nós que somos a perfeição da obra do Senhor, por nossa má vontade, nossas más inclinações, desobedecemos ao Senhor. E mesmo assim Deus nos ama. E mesmo assim Deus nos busca. E mesmo assim Deus nos fez, apenas nós, seus filhos. Não fez os animais, não fez as plantas, não fez os planetas seus filhos. Apenas nós nos fez seus filhos. E então para quê? Para o louvor de sua glória. Quando? Há muitos anos atrás se perguntava no catecismo: para que nós estamos no mundo? A resposta era: amar a Deus e com nossa vida dar glória a Ele. Veja, não é dar glória a Deus com a boca. Isto nós fazemos cantando, rezando. Não é apenas dar glória a Deus com a boca. É dar com a nossa vida. A nossa vida tem que ser vivida de tal forma que os outros, vendo, digam: este ali realmente crê em Deus. Este lá realmente dá glória a Deus. Dar glória a Deus com nossa vida, trocando em uma linguagem simples e miúda, é como se nós disséssemos: este ali valeu a pena Deus fazer.
É isso. Isso é dar glória a Deus com nossa vida. Portanto, nós fomos criados para o louvor, honra, glória de Deus. Não nosso. Nada nosso. Nós não fomos criados para nós. Nós fomos criados para Ele. Para que os outros que não creem vejam e digam: aí está um verdadeiro Filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus. Aqui está. Diz mais ainda que a riqueza da graça de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é ali que encontramos o perdão de nossas faltas. E por que o Senhor nos perdoa? E por que o Senhor quer nos atrair cada vez mais para Ele? Para que a nossa vida seja honra, louvor e glória do Seu nome. E mais ainda, nos diz São Paulo, todo este plano de Deus, Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo, tem um propósito muito grande, o maior propósito de todos, que nós ainda, por nossas faltas, não deixamos Deus atingir. Diz São Paulo, é recapitular todas as coisas em Cristo. Recapitular significa, de novo, recapitular, colocar como cabeça. Que Cristo seja a cabeça de tudo e de todos. Qual é o propósito do Senhor em ter fundado a sua única igreja? Fazer de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça e nós os membros. Portanto, aqueles que permanecem na igreja, estes já estão ajudando na obra de recapitulação do mundo. Mas o desejo de Deus não é que apenas alguns ajudem nisso. Todos os que foram chamados a ser seus filhos devem ajudar para que Cristo seja a cabeça da igreja, a cabeça do mundo, a cabeça de todo o universo. Como isso é possível? Novamente, alguém pode dizer: mas quem sou eu para colaborar nisso? Pois Deus que te chamou e te escolheu desde antes da fundação do mundo sabe que tu é capaz. Sabe que lá na tua vidinha ordinária, no teu trabalho, no teu estudo, naquilo que tu acha que não tem nenhuma importância, é lá que tu vai ajudar a recapitular todas as coisas em Cristo. E de que modo fazemos isso? Fazemos isso de muitos modos, rezando pela nossa conversão, rezando pela conversão daqueles que nos são queridos, rezando pela conversão daqueles que estão tão afastados de Deus e vivem tão longe do Senhor e que são causa muitas vezes de mal no mundo, perdoando os inimigos, amando o próximo como a nós mesmos, mas isto na prática, não na teoria. Isto colocar em prática. Isso é recapitular todas as coisas em Cristo. Ajudar a Deus Pai a recapitular, para que Cristo reine sobre o universo inteiro. Cristo não vai reinar sobre o universo inteiro por leis e decretos. Ele vai reinar no mundo inteiro se começar a reinar na minha e na tua vida primeiro. Se Cristo começar a reinar, ou seja, se nós deixarmos Ele reinar, Ele ser a nossa cabeça da nossa vida, então, também na igreja, Ele poderá ser a cabeça. Também na sociedade, também no nosso bairro, também na nossa rua, também na nossa família, também na nossa nação. Não há outra forma do Senhor reinar sobre nós se não deixarmos que Ele reine. E para isso é necessário anularmos, como tantas vezes tenho dito, a nossa má vontade, a nossa má inclinação, o nosso querer, que muitas vezes, na maior parte das vezes, não é o querer de Deus. Aqui também se recorda esse chamado do profeta Amós, lá na sua vida ordinária, aquele chamado que todos nós recebemos na igreja. Na igreja, assim como no reino dos céus, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo, o maior é aquele que se fez menor, aquele que serve. Não o que é servido, mas aquele que serve. E isto, já falei diversas vezes, torno a repetir, deveria haver uma briga constante em nossas igrejas. Uma briga, sim, uma briga santa. Uma briga entre nós para ver quem serve mais, para ser o primeiro a servir.
mas geralmente a briga é por quem vai nos servir. E por isso, muitas vezes, em nossas comunidades, em nossas paróquias, é 2, 3, 4 ou meia dúzia que servem, o restante é servido. E às vezes aparecem as desculpas mais estrambóticas possíveis. Não, agora eu não tenho tempo, quando eu me aposentar eu vou fazer algo. Agora eu não tenho tempo para Deus. Não esperemos o chamado, não esperemos um convite, porque esse chamado já nos foi dado antes da fundação do mundo. Colocar-se a serviço. Conheci há muitos anos atrás uma pessoa muito capacitada e dizia: a vida inteira eu quis ser catequista, mas nunca me convidaram. E precisa convite? E tu te ofereceste? Ah, eu não, eu esperei que me convidasse. Deus a chamou para evangelizar pelo meio da catequese e ela ficou esperando um convite. Parece estranho, mas 99% na igreja faz isso. Deus me chamou, eu até tenho uma noção, mas não faço, porque, bom, isso é trabalho do fulano, isso é coisa do Beltrano, deixa que eles façam. Ou a igreja é toda servidora, ou ela não é igreja. Ela é um amontoado de gente que se reúne no domingo. Ou nós nos colocamos a serviço do próximo, e o próximo mais próximo somos nós aqui, chamados e eleitos por Deus, ou então nós vamos ficar com o evangelho da teoria, o evangelho da ideologia, o evangelho do eu acho, quando nosso Senhor já nos deu bem claro aquilo que devemos fazer. Portanto, a vocação do profeta Amós nos quer mostrar isso. Ele não se escondeu, ele não disse para Deus: mas eu apenas sei cuidar de gado, eu não sei nem falar. Nós vimos tantos profetas e tantos homens de Deus que fizeram isso. Quando Deus chamou, diziam, próprio Moisés dizia: eu não sei falar, Senhor. Tantos homens de Deus que diziam: mas quem sou eu? E Deus dizia: tu vai assim mesmo, porque eu estou mandando, obedeça-me. E eles obedeceram. Por quê? Porque foram humildes em obedecer. E aqui vem a importância da obediência, que é a chave que abre tudo, inclusive o reino dos céus. A obediência. Eu vou fazer, não sou capacitado, mas pela obediência Deus vai me capacitar. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus na Sagrada Escritura, e aqui temos o exemplo maior da Virgem Mãe Santíssima, todos eles se perguntaram: mas como é que isso vai se dar? Como? Eu, escolhido? E no entanto, no momento em que Deus disse o que queria, disseram: seja feita a vontade de Deus. Ou seja, foram humildes. E Deus então foi os preparando, foi os fortalecendo, foi ensinando. É assim que deve ser. É assim que é a obediência na prática. É assim que é o amor a Deus na prática e não na teoria. É isso que queremos pedir ao Senhor, que haja este derramamento das graças e dons que nos diz São Paulo do Espírito Santo sobre nós, para que nós acordemos deste sono que andamos, que nós vejamos que aqui nós somos chamados a servir, que aqui, que não precisamos convite, que todos nós temos um ou mais lugares, papéis nos quais devemos servir aos irmãos. E então não haverá dificuldades, não terá que o padre, nem aqueles que coordenam a igreja, ter que sair caçando gente para fazer as coisas, porque todos farão de tudo para servir. Haverá isso que dizia, esta briga santa, por quem serve mais, por quem é o maior servidor, porque nos diz o Senhor: o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor aqui na terra e que serve os outros. Também recordemos aqui, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não é caso de nos alegrarmos com a maior alegria possível? Antes que existisse tudo, Deus já nos havia escolhido. Mas
Como diz bem a palavra de Deus, muitos são chamados, escolhidos e que dizem sim à escolha são poucos. Portanto, não basta engrandecer-se e dizer: que maravilha, Deus me escolheu, estou salvo. Não, tu foste escolhido para ser salvado. Tu foste escolhido para colaborar com a obra de Deus. Tu foste escolhido para dar de ti, e que a tua vida seja louvor e honra, glória a Deus. Portanto, é necessário a nossa parte, é necessário o nosso sim a Deus, sem o qual nossa escolha se perdeu. Deus fez uma escolha e nós murchamos, nós definhamos. Lembremos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor morreu por todos os homens, mas não são todos os homens que aproveitam a redenção que o Senhor trouxe. Por isso, este é meu sangue derramado por vós. Por isso ele diz: este é o meu sangue, a nova aliança que faço convosco. Este é o meu sangue derramado por muitos. O sangue foi derramado por todos os eleitos, mas não são todos os eleitos que aproveitam. Portanto, nos coloquemos neste espírito de pedir ao Senhor constante conversão do nosso coração. Um coração que se eleve ao Senhor por meio do amor, da caridade, da confiança na providência de Deus e principalmente na obediência ao Senhor que nos manda servir. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.